Olá, pessoal do sexto ano A, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências, porém da nossa apostila 2. Vai ser do capítulo 9, que é Resíduos e seus destinos, da página 263 a 274. O que é lixo? Definir lixo não é simples. Podemos considerar que se trata de tudo aquilo que perdeu sua utilidade. As sobras de comida, uma pilha usada, as embalagens de diferentes materiais, como plástico, papelão, papel, vidro e etc. Pode ser uma infinidade de coisas, desde que não tenham aparentemente nenhum valor ou utilidade para nós. Hoje em dia a gente não chama mais de lixo, a gente chama de resíduos sólidos. Resíduos sólidos em números. A gente sabe que essa aqui é uma pesquisa de 2017, que o Brasil produzia cerca de 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos, o que dá cerca de 214 mil toneladas por dia. E daqui teve um aumento de 50% em relação a 2013. A população brasileira é cerca de 207 milhões de habitantes. Tá? Então, quer dizer que a gente tem, em média, um pouco mais de 1 quilo, cada pessoa produz um pouco mais de 1 quilo de resíduos sólidos por dia. Parem para pensar um pouquinho. Se você produz 1 quilo de resíduos sólidos por dia, se tem 4 pessoas na casa, as 4 pessoas vão produzir 4 quilos de resíduos sólidos por dia. Imagina isso em semana, mês e ano. Pensa bem o tanto de lixo que cada pessoa está produzindo. Os nossos resíduos sólidos, eles são separados em duas classificação, de acordo com serviço de saúde e sólidos urbanos. Serviço de saúde é aquele proveniente de hospitais, clínicas médicas, veterinárias, necrotérios, acupunturas, serviço de tatuagem, enfim, tudo que a gente pensar em forma de saúde. A gente tem os resíduos urbanos, que é aqueles que a gente tem da nossa casa, no comércio, na indústria, na escola, enfim, tudo dentro da cidade, dos resíduos urbanos. Esses lixos aqui, né, esses resíduos sólidos, eles podem ser classificados de várias maneiras. Além do serviço de saúde, os serviços de urbanos, os sólidos de saúde de urbano, a gente tem os rejeitos. Os rejeitos, ele é extraído da mineração, que é a separação do ferro, do cobre e do ouro. O restante vai virar o quê? Rejeito. Na região de Mariana, em Minas Gerais, ele surge em grande quantidade do ferro, em partículas, que são misturadas ao próprio solo. Assim, sua mineração requer que grandes blocos de rocha e terra sejam triturados, lavados e peneirados continuamente. Ao pouco, o ferro vai ficando isolado. O que sobra é chamado de rejeito, que é uma lama, mantida onde? Em barragens. O processo requer o uso de alguns aditivos, semelhantes aos presentes nos produtos de limpeza doméstica. O fundão armazena esse tipo de rejeito. Ele não é tóxico, uma vez que continha essencialmente elementos do solo, rico em ferro, manganês e alumínio, e sílica, areia e água. Esse sedimento, caracterizado pela norma brasileira de resíduos sólidos, não é perigoso em todas as amostras que eles fizeram. Vocês lembram bastante daquela reportagem de Mariana, onde a barragem
se rompeu e o rejeito invadiu a cidade, destruindo tudo, matando um monte de pessoas, que era uma lama. Então, esse rejeito ele é extraído da mineração de ferro, cobre e ouro. Bom, pessoal, vamos ver para onde vão todos os nossos resíduos sólidos, que é o nosso foco aqui nesse capítulo. Os resíduos sólidos, eles podem ir para o lixão, para o aterro sanitário, o aterro controlado, a usina de compostagem, resíduos orgânicos, incinerador, biodigestor. Tá? Porém, nós só vamos falar neste capítulo do lixão, do aterro sanitário, do aterro controlado, da usina de compostagem e dos incineradores. Vamos aprender o que é um lixão. Lixão nada mais é do que a gente pegar, vamos supor, um terreno baldio, tá? Em uma periferia, porque geralmente em uma periferia, eles escolhem um terreno que está vazio nessa periferia. Esse terreno geralmente é grande, e aí o que eles fazem? Os resíduos sólidos que são coletados, os caminhões levam e jogam neste terreno vazio, certo? Porém, jogou aqui, ó, imagine que isso é o terreno. O caminhão veio e jogou o lixo. Aqui nós vamos ter a proliferação de urubus, ratos, moscas, enfim, animais, pombos, mosquitos, que vão fazer o quê? Contribuir para a transmissão de doenças. Então, isso já é uma coisa ruim. A segunda coisa ruim, esse lixo, ele acumula um resíduo tóxico que a gente chama de chorume. E esse resíduo tóxico, ele vai infiltrar no solo e vai atingir o nosso lençol freático, poluindo as nossas águas. Além disso tudo, ele forma um gás. Esse gás é liberado na atmosfera, que também vai poluir a nossa atmosfera, ajudando para nosso aquecimento global. As pessoas que moram em torno desse lixão, elas estão sendo muito prejudicadas com tudo isso. Tá? Estão expostas a vários tipos de doença. Então, o lixão é uma forma muito errada de se descartar o lixo. Porém, hoje em dia, ainda se usa esse tipo de descarte. Depois, a gente tem o aterro sanitário, que é uma das formas mais corretas de se descartar o lixo. Como que é feito isso aí? O aterro sanitário, ele é coberto, encontra-se um terreno, porém esse terreno também vai ser preparado. Ele vai ser coberto por uma manta de PVC e argila, joga-se o lixo, esse lixo joga-se terra em cima dele, coloca-se chaminés para a captura do gás de metano. Essa captura de gás de metano, ela vai ser produzida, esse gás ele vai ser transformado em energia. Aqui não vai ter mais urubus ou animais, nem o mau cheiro. Por quê? Porque ela vai ser coberta diariamente com uma camada de terra. O chorume aqui vai ser coletado e vai para uma usina de tratamento e que pode ser usado novamente. Tá? Ele fica tão limpinho, se ele for tratado, esse chorume, que essa água ela pode servir para, por exemplo, criar um peixe, para mandar para usina para tratamento da nossa própria água. Então, o aterro sanitário é a forma mais adequada que a gente tem de se coletar os nossos resíduos sólidos. Entre o lixão, que é o errado,
e o aterro sanitário, que é o correto, existe o meio termo, que é o aterro controlado. Como que é o aterro controlado? Ele também tem uma manta de PVC nesse terreno, ele também tem uma chaminé, ele é coberto com grama, porém, o gás que sai da chaminé não é reaproveitado. Então, se ele não é reaproveitado, ele está sendo levado para a atmosfera, está contaminando a nossa atmosfera, está ajudando no nosso aquecimento global. O chorume, ele é bombeado. Só que ele é bombeado e vai sendo jogado novamente aqui em cima. Então tem o lixo, ele vem com uma cobertura de terra e grama, só que o chorume vai sendo coletado e jogado novamente aqui em cima. Então, de uma certa forma, alguma coisa de chorume sempre vai passar por aqui e vai acontecer o quê? Vai proliferar, né? Vai poluir o nosso lençol freático. Então, ele também não é o adequado. Nós temos a incineração, que é uma outra forma. A incineração, ela é muito boa. É um dos melhores processos. A incineração nada mais é do que o quê? A queima dos resíduos sólidos. Então, quer dizer que um monte de lixo, uma quantidade enorme de lixo, quando ela é queimada, ela vai se transformar em cinzas, que são pequenos resíduos. Esses pequenos resíduos, eles podem ser levados para o aterro sanitário e lá ser coberto com terra e fazer todo aquele tratamento. Porém, a incineração, ela é muito cara e ela só é usada, na maioria das vezes, para os lixos, para os resíduos pertinentes à saúde, que são dos hospitais, das farmácias, do dentista, da acupuntura, da tatuagem, enfim, tudo que se relaciona à saúde. A única coisa ruim da incineração é porque ela é cara. E a outra coisa, precisa de pessoas treinadas, o que os outros não precisam, nem no lixão, nem no aterro controlado e nem no aterro sanitário. Porém, aqui também tem uma desvantagem, que os gases resultantes da incineração, eles são bastante tóxicos. Então, eles têm que passar por um tratamento. Se eles não passarem por esse tratamento, eles também vão poluir a nossa atmosfera e também vão ajudar no nosso aquecimento global. Então, a incineração é boa? É, porém é cara e tem que seguir determinadas normas. O lixão tem que ser descartado. O aterro controlado, muito bom também. O aterro sanitário já não é tão bom. Então, se a gente fosse pôr numa ordem graduada, a melhor seria o quê? Incineração. Em segundo lugar, seria o aterro sanitário. Em terceiro lugar, o aterro controlado. E, por último, o lixão a céu aberto. A gente tem a compostagem também. O que é a compostagem? É quando a gente pega os restos de resíduos sólidos, como cascas de fruta, cascas de óleo, de ovos, restos de comida, e a gente vai colocar dentro de umas composteiras. Aqui é uma composteira que dá para fazer em casa, tá? Porém, quem trabalha com a compostagem, usa-se as leiras de forma maior, em grande quantidade. Então, a gente coloca aqui a gente vai ter as minhocas, as bactérias, que vão decompor essas cascas, esses restos de comida, e vão descendo, formando
os pequenos adubos, o adubo que vai servir para a gente colocar nas plantas, nas árvores, nas praças, nos nossos vegetais, nas nossas plantações, como uma plantação de alface, enfim, nos materiais orgânicos. Esse adubo geralmente é usado naquelas hortas orgânicas que eles não gostam de usar produtos industrializados. Eles não gostam, não. Se é orgânico, não pode usar. Tá bem? Então aqui a gente tem a compostagem, que também é muito boa. Esse resíduo, que seria o chorume, vamos pensar assim, ele também é coletado e é levado para uma usina de tratamento. Bem, pessoal, aqui a gente tem um resuminho. A gente tem os resíduos sólidos urbanos, que pode ser doméstico ou comercial. O doméstico ou esse comercial pode ser levado para terrenos baldios, que é o nosso lixão, que não é a forma adequada. Ambos, o doméstico e o comercial, pode ir para a coleta seletiva, que é perfeita, e pode ter a seleção de recicláveis, e nessa seleção de reciclável leva-se para a compostagem, que é o adubo, para a reciclagem, que é para se transformar em outras matérias-primas, e para a incineração, que é o processo melhor que existe. Porém, da coleta seletiva, ela tem dois caminhos, uma indo para o lixão e também para o aterro sanitário. E a gente tem a coleta convencional, que não mistura nada, quer dizer, que vai tudo misturado, que não é separado e que também pode ir para onde? Para onde? Para o lixão e para o aterro sanitário. Esse é o nosso capítulo. Estou deixando alguns exercícios do capítulo nessas páginas para vocês realizarem. Qualquer dúvida, me encaminhem o e-mail. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!